need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos iniciar, nós vamos falar alguns programas sobre o autismo. O autismo livre de medicações, com tratamento pela nutrição, terapias alternativas e integração social. Essa é a nossa ideia e eu espero conseguir passar muitas informações novas e que possam ser úteis para quem realmente tiver necessidade disso, né? O índice de autismo tem crescido absurdamente, foi uma coisa que me impressionou. Chegou a mim os índices de autismo e o crescimento dos índices de autismo chegou até a mim e eu fiquei assim, muito impressionada como tem aumentado numa proporção muito grande. Então, eu achei que seria interessante falar sobre isso, passar algumas ideias que realmente podem libertar as pessoas que estão envolvidas nisso, das crenças e dos mitos que estão envolvendo cada vez mais esse problema, né? Agora, antes de eu começar a falar sobre o autismo, eu gostaria de falar uma outra coisa para vocês. Eu, algum tempo atrás, fui professora de Lógica 1 e Lógica 2 na Faculdade de Filosofia, né, na Universidade de Filosofia, e eu fui professora da Universidade Federal de Lavras e tive uma aluna nessa faculdade que, isso já tem algum tempo atrás, que entrou em contato comigo há poucos dias e me falando sobre um problema que ela teve, que está vivenciando no momento. E eu achei que seria oportuno passar isso para vocês. De repente, alguém tem possibilidade de ajudá-la, colaborar com ela, né? Essa aluna foi a Roberta Cavalcante. E eu gostaria de pedir a imagem número 1, né? A Roberta, ela vive com a irmã, Inês, e ela tem 5 filhos adotivos, né? Na imagem número 1, vocês vão poder ver os 5 filhos adotivos. O último filho dela é o João Emanuel, que é essa criança do meio. Tem a imagem número 2, por favor? Ele nasceu com lábio leporino, fenda completa do palato e hipospádia. Hipospádia, para quem não souber, é uma malformação congênita que é adquirida antes do nascimento no meato urinário. Seria a questão da abertura da uretra, que está com uma posição anormal na face ventral do pênis, né? Então, ele tem esses 3 problemas. E a terceira imagem vai mostrar ele para vocês com mais clareza. A Roberta, ela assistiu o parto do João Emanuel e, como ele nasceu com esses problemas, não houve possibilidade dela fazer o que ela gostaria, que era registrar no nome dela, teve que ser registrado no nome da mãe biológica para poder ter o cartão imediato do SUS para iniciar o tratamento. Esse gerou o primeiro problema que ela está tendo, que é a necessidade de fazer essa legalização, que está tendo um custo alto, no caso, para ela, e que ela está precisando de colaboração para conseguir arcar com esse custo. Quanto ao atendimento do João Emanuel, ele já está sendo atendido, né, pelo Centro de Atendimento da USP, da Universidade de São Paulo, o centro que fica em Bauru. Eles têm atendimento específico para isso e o João Emanuel já recebeu atendimento gratuito para isso e até enquanto for necessário ele vai ter esse atendimento. Só que a primeira cirurgia vai ser agora em outubro e para que eles façam isso, para que ela continue dando esse processo, né, ele necessita desse documento de registro no nome dela, né?
Bom, então esse é o primeiro fator que torna muito necessário que seja feita esse registro no nome dela. E a segunda questão também é que ela conseguiu o TFD, que é o Programa Federal para Encaminhar Pacientes para Tratamento Especializado em outros municípios. Só que o valor que ela recebe, né, para fazer as viagens e toda essa... Ela mora em... Eu esqueci de dizer, desculpem. Ela mora em Governador Valadares, né? E esse tratamento vai ser realizado todo ele em Bauru. Então, cada vez que tiver uma cirurgia, tem que ser feitas várias viagens. A primeira, agora em outubro, é uma cirurgia do lábio, parte do palato e a aba do nariz, né? Então, essas viagens são dispendiosas e o que ela recebe não supre as despesas reais, efetivas que ela tem, né? E eu não sei se eu falei agora, mas o centro lá exigiu o documento, né, de registro já no nome dela, para que isso possa ser avante, para que ela possa acompanhá-lo e seja ela responsável por tudo que está acontecendo, né? A distância, como eu disse, de Governador Valadares é grande, então é um outro problema. Juntando isso tudo, ela precisava que as pessoas se dispusessem a colaborar com ela, né, de modo que ela pudesse suprir, não só conseguir o registro do João Emanuel no nome dela, mas também que ela tenha condições de viajar a cada vez de Governador Valadares para Bauru, para poder viajar e ficar lá, né, o que for necessário, que ela possa cumprir com essas despesas, porque o que ela recebe não é suficiente para cobrir essas despesas. Então, vocês veem que são várias questões urgentes, né, que, para serem resolvidas, necessitam de apoio financeiro. E, então, quem puder, quem gostar, se alguém gostar, tiver interesse em ajudar, né, achar legal ajudar, pode entrar em contato com ela. A imagem 4, nós vamos ver os contatos da Roberta Cavalcante, né, para auxiliar o João Emanuel. Esse é o telefone dela, em Governador Valadares. O DDD é 33, o telefone é 8874-7951. É 52, desculpa. É 8874-7952. A operadora é Oi, né? Esse é um telefone de Governador Valadares. Ou então pode entrar em contato com ela pelo e-mail dela, robertacavalcante.soares@yahoo.com.br, né? Então, vocês têm os dados aí. Eu vou colocar esses dados também no Facebook. Quem tiver interesse pode entrar em contato com ela e se ela se disponibiliza a manter a pessoa atualizada do que está acontecendo, né? Saber em que a pessoa está auxiliando. E eu desejo ao João Emanuel que ele tenha assim, uma saúde boa enquanto está suportando isso tudo e que ele consiga se recuperar realmente de tudo que ele está passando, dessa provação que ele está sofrendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer entrar em contato e colaborar com ela nesse trabalho que ela está fazendo. Então, eu desejo boa sorte nesse trabalho e parabéns por esse trabalho que ela faz, Roberta. Bom, nós agora vamos começar a falar sobre o autismo, né? Essa questão do autismo, ela é uma questão que atualmente, talvez pelo fato do índice de autistas estar crescendo muito, né, tem causado muitas controvérsias, né? Bastante controvérsias até, nós vamos falar isso mais à frente. Mas eu gostaria de começar com uma coisa bem positiva. E em 1992 nasceu no Japão um menino chamado Naoki. Vem a imagem 5. Ele foi diagnosticado com 13 anos, ele foi diagnosticado com 5 anos, ele foi diagnosticado que ele tinha autismo. Bom, com 13 anos, em 2005, ele escreveu um livro, que é esse livro que está aí ao lado da imagem dele. E essa foto é da época em que ele escreveu. Ele escreveu um livro que foi publicado em inglês em 2013 e foi editado esse ano, há pouquinhos meses atrás, no Brasil, né, traduzido para o português.
Esse livro é O que me faz pular. Palavras de um menino que rompem o silêncio do autismo. É legal que o Naoki ele também já escreveu, ele já publicou diversos textos, diversas histórias de ficção científica também, e também já ganhou prêmios pelos trabalhos que ele fez, prêmios literários, competindo com outras pessoas, não prêmios literários específicos, porque dificilmente não é comum pessoas autistas escreverem. Então, ele competindo com outras pessoas, ele ganhou prêmios literários do que ele escreveu. Ele dá palestras também sobre o autismo e ele tem um blog. Quem tiver interesse pode procurar na internet que vai encontrar o Naoki, ele tem um blog. Bom, a próxima foto é ele com a mãe dele, né? Vocês vão... na foto seguinte, não, acho que a próxima foto é ele atualmente com o livro dele, né? Ele já maiorzinho, e a próxima foto é que é ele com a mãe dele. Bom, vamos falar agora é ele com a mãe. Vamos falar agora um pouquinho do David Mitchell. David Mitchell, ele nasceu em 1969 e ele é um escritor inglês que já tem 6 romances escritos e 2 premiados. Né? Eu estou falando do histórico do livro, vocês vão entender. Esse aí, ele vive atualmente com a esposa e seus 2 filhos na Irlanda, sendo que um dos filhos dele é autista. E em 2013, né, logo depois que o livro do Naoki saiu, ele e a sua esposa traduziram o livro dele, porque eu falei no começo que o Naoki é japonês, nasceu no Japão, vive no Japão. Né? Então, o David Mitchell e a esposa, eles traduziram esse livro para o inglês e, inclusive, a introdução do livro foi feita pelo próprio David Mitchell. Né? E foi assim que esse livro chegou até nós. Depois dessa tradução para o inglês, esse livro disparou, né? Porque realmente é um livro excelente. Eu recomendo a qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhuma vivência com o autismo, que leia esse livro. É um livro extraordinário. E não é um livro extraordinário porque foi escrito por um autista, não. Ele também é um livro extraordinário que foi escrito por um autista. Mas, independente disso, ele é um livro que traz muito aprendizado, né? E ele é um livro que me lembrou muito, em alguns momentos, quadros de depressão. Uma forma de se entender como é que funciona mais ou menos isso. Em muitos momentos me lembrou várias coisas que eu já assisti em quadros de depressão, de pessoas com depressão, e me lembrou muito, muito mesmo. Né? Então, eu acho que abre portas, né? Desvela muito, na verdade, como funciona o processo humano. Né? Porque o processo humano é processo humano, independente de como está aquele ser humano naquele momento. Se ele está autista, se ele está em depressão, ou se ele está vivendo algum outro problema na sua vida. Então, ele é um livro que vale a pena ser lido nesse momento. Bom, o Naoki, uma coisa que eu fiquei admirando muito na mãe dele é que ela... Para garantir, essa frase é até meio, para garantir um meio mais independente de comunicação, né? Não, essas imagens ainda não, vamos deixar para depois, bem depois. Né? Então, ela para garantir, a mãe do Naoki, seria a imagem anterior, é a mãe dele, né? Seria a imagem anterior a essa, que seria a imagem 7, ela. Né? E ele mesmo diz no livro que a mãe dele, para garantir, né, um meio mais independente de comunicação para ele, criou um método de comunicação não verbal por escrito. Né? É a prancha do alfabeto que ele cita no livro. Eu achei isso possibilitou a existência dos textos dele, do livro dele, né? E uma vida totalmente modificada para ele. Eu achei que esse é o primeiro detalhe que eu acho importante destacar. A preocupação que a mãe teve, né? O trabalho que a mãe teve de desenvolver alguma coisa que desse a ele a possibilidade de se tornar menos dependente das outras pessoas e até dela mesma. Né? Isso eu acho que é o primeiro fator indispensável num processo
de transformação, né, de evolução de uma criança que comece a apresentar problemas de autismo, né? É a importância da pessoa que estiver cuidando fazer com que aquela pessoa desenvolva a capacidade de poder ser, né, quando necessário, ela ser independente, ela ter uma liberdade, ela não ficar totalmente aprisionada e subjugada, esse é um termo que ele usa, por correntes, né? Então, mesmo que ele tenha uma série de outras dependências, ele vai ter coisas em que a criação é que vai ditar se ele vai ser totalmente dependente, subjugado, né, ou ele vai ter condições de ser livre em algumas situações. Isso é fundamental até mesmo e principalmente para o processo de evolução da cura, né? Bom, o Naoki ele coloca que acha que os autistas nascem fora do conceito de civilização. Eu achei isso muito bem colocado, porque, na realidade, eles entram nesse processo numa idade pequena, né, com pouca idade, e isso se assemelharia, no que eu vejo, né, a um processo de depressão, só que a pessoa entra nisso já numa idade avançada. A idade avançada que eu digo pode ser até um adolescente, né? Só que aí já fica mais difícil dele ter as reações que um autista tem, né? O bloqueio social já se formou, né? Então eu acho que essa colocação dele traz muita coisa à tona, né? A pessoa que for ler esse livro, que não tenha vínculo nenhum com o autismo, procurar ler e perceber, isso é uma das coisas mais maravilhosas no livro dele, né? Não é um livro muito grosso, a letra não é muito pequena, é um livro que pode ser lido assim muito rapidamente. A primeira vez que eu li, eu já li mais de uma vez para sedimentar, mas a primeira vez que eu li num dia, né? Em poucas horas eu li o livro. Então, e é um livro que você começa a ler e tem vontade de ler mais, né? Mas o que eu ia frisar é que é um livro que todo detalhe é importante, não deixar de escapar nenhum detalhe, né? Tudo é importante. Então, ler com calma, com ponderação e tentando entrar no mundo, né? Eu não digo nem no mundo do autismo, porque não é esse o caso, mas entrar como... Na verdade, eu faço isso com qualquer livro, né? Você tentar entrar no mundo da pessoa que está escrevendo. E aí você não simplesmente não lê racionalmente o livro, mas você incorpora em você toda o que você está lendo, né? Então, isso aqui eu acho que é importante nesse livro que isso aconteça, porque as pessoas vão começar a ter percepção de certos detalhes que nós não damos importância. E eu vejo que certas coisas que ele disse, assim, são muito propícias. Agora, uma coisa em relação ao autismo me despertou muita atenção. Uma frase que ele diz que o que nós não fazemos, ele se refere aos autistas, né, é disputar, barganhar e criticar os outros, né? Isso eu achei assim fantástico, porque, na verdade, esse lado, né, dele é um lado que todos nós deveríamos ter. Mas isso gera, como a nossa sociedade hoje disputa o tempo todo integralmente, barganha o tempo todo e critica os outros o tempo todo, né? Na verdade, a criação das nossas crianças está sendo feita mergulhada nisso. Fica muito difícil, até mesmo para um pai e uma mãe, ensinar não se faz isso, quando, na verdade, o que as crianças veem é eles fazendo isso o tempo todo. E aí, automaticamente, as crianças imitam os pais. E mesmo quando surge uma criança que queira ser diferente, né, ela tem dificuldade de lidar com as outras em relação a isso. E ela acaba, muitas vezes, fazendo o mesmo tipo de coisa, porque é o exemplo que ela tem. Pode ser que não seja o ensinamento que ela tenha, mas ela é o exemplo que ela tem. E, no meu ver, a única forma realmente de você ensinar, né, é com o exemplo.
Mas não é bem isso que está se vendo hoje em dia. E daí está se criando uma série de problemas, né? Inclusive crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em que as pessoas se perguntam por quê e muitas vezes não percebem. Eu estou falando isso, mas eu quero destacar, já destaquei várias vezes a mesma coisa em várias situações, mas é importante destacar o quê? Que as pessoas que fazem isso normalmente não têm clareza, não têm consciência de que estão fazendo isso. Muitas vezes uma pessoa critica e fala de outra pessoa e julga outra pessoa e ela não está percebendo assim, eu estou julgando. Não, ela está fazendo o que ela já se acostumou a fazer. E isso é o hábito dela, é o cotidiano dela. E muitas vezes ela até ensina, não se deve fazer isso, não se deve julgar, mas ela faz isso o tempo todo sem ter, né, sem perceber, sem ter consciência disso. Daí a importância, né, de nós nos conhecermos, de nós aprendermos a nos ver a nós mesmos, né? Nós aprendemos que nós podemos ser o observador e o observado. Isso é fundamental, né? E aí a gente vai ver que é o que dizia lá na porta do oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? É mais ou menos por aí. Nós, normalmente, fazemos coisas e, a maioria das vezes, não estamos conscientes de que estamos fazendo uma coisa até que, às vezes, nós não achamos legal, né, fazer. Bom, continuando, ele, no final do livro, ele nos presenteia com um conto belíssimo, 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 belíssimo. Vale a pena vocês lerem e verem. E no decorrer do livro, ele, para transmitir muitas ideias dele, né, muitos conceitos que ele acha difícil passar para as pessoas certas coisas, ele usa de contos. É uma outra coisa que eu achei assim muito legal, né? E contos muito bonitos. Eu achei muito interessante o conto da lebre e da tartaruga, que está na página 66. Eu vou falar esse conto para vocês, porque realmente é um conto muito diferente. Nós estamos acostumados com a história da lebre e da tartaruga, né? Em que, no final das contas, a lebre perde a corrida e a tartaruga, no seu vagar, mas por não desprezar, né, o oponente, ela simplesmente faz o trabalho dela sem se preocupar e acaba ganhando, né? No conto dele é muito legal porque o final é inusitado, né? Ele nos fala da mesma situação, né, da lebre e da tartaruga, só que eu não vou estragar o prazer de ninguém de ler o livro, porque esse conto são 2 paginazinhas só, é muito pequenininho, tem outros contos e a história do final, tem muita coisa para vocês lerem. Mas eu acho, assim, até para estimular vocês, darem vontade de vocês lerem, a lebre e a tartaruga, elas planejam, né, todos os bichinhos da floresta se reúnem, eles planejam fazer uma disputa, os dois, né? E a lebre insistia nessa corrida, porque a lebre queria disputar de novo, né? Então, eles resolvem fazer e as duas vão para a linha de chegada, né? Quando os bichinhos disparam o início da corrida, né, a tartaruga dispara, feito uma louca, para terminar, para chegar ao final da corrida. E a tartaruga, na ânsia de correr com a disparada da lebre, né, cai de costas e se machuca e todo mundo fica coitada da tartaruga, e pegam na tartaruga e levam a tartaruga para casa, né, para cuidar dela. Bom, então eu vou ler o finalzinho. E todos carregaram a tartaruga até a sua casa. A lebre atravessou a linha de chegada, só que não havia ninguém lá além dela. Eu achei extraordinário. É uma coisa para se pensar realmente, para realmente se pensar a respeito, que pode trazer muitos bons frutos, né? Bom, ele nos fala de várias situações também, isso é um outro detalhe do livro importante para quem tem pessoas próximas que têm problema de autismo.
ele nos fala de várias situações em que são incômodas que não são incômodas para eles, mas que se tornam incômodas para as outras pessoas. E aí ele fala como ele gostaria que se fosse em questão da voz, que a voz é uma necessidade, mas que as pessoas se sentem nervosas quando eles emitem aquela voz. E, na verdade, aquilo é uma necessidade deles e não tem nada de ruim. Para eles é desconfortável ao contrário, eles terem que parar. Ou até a questão das imagens. Aparentemente se desenvolvem vários métodos com o uso das imagens para as crianças. E eles dizem que aquilo é terrível para eles e que prejudica muito o desenvolvimento deles. Ele fala também sobre a questão do comportamento obsessivo, em que passa com o tempo e que as pessoas muitas vezes criam certos problemas nesse meio que atrapalham a recuperação deles em vez de ajudar na recuperação deles, né? O que fica claro, no final das contas, o que fica bem claro, é que, para mim, principalmente, que não tenho contato com esse meio, assim, diretamente, né? Mas ficou muito, as várias coisas, as várias pessoas com que eu interagi, é uma dificuldade muito grande, lidar, né, com uma pessoa autista. A aprovação, às vezes, me pareceu que é uma aprovação muito mais para quem tem que cuidar do autista, né, do que para o próprio autista em si. É uma situação, realmente, a convivência com o autista deixa... O próprio David Mitchell fala isso na introdução, né? A convivência com o autista deixa as pessoas extremamente estressadas e muito deprimidas. Muito mais do que ao autista, né? As pessoas que estão em torno têm esse tipo de reação. E outra coisa que o David Mitchell fala também na introdução, que eu achei muito importante, aliás, uma das coisas mais importantes, é que esse livro, essas informações que se teve, de repente, de um próprio autista, né, desautoriza um dos mais tenebrosos, aqui a frase dele, um dos mais tenebrosos mitos sobre o autismo. O de que as pessoas com essa condição são solitários, antissociais e desprovidos de empatia. Ele aí discorre mais sobre isso, mas no próprio livro, você lendo, você percebe exatamente isso, né? Então, isso é importante porque o que eu percebo é que a criação, né, os vários tipos de criações, que crianças que começam a apresentar esse problema, vai fazer com que hajam variações, né? E as interferências, as crenças, os mitos, criam uma expectativa em função daquilo que já se diz, né? Que acaba fatalmente prejudicando o processo de resgate da criança daquela situação. Ou seja, se a criança começa a mostrar alguma coisinha que já possa ter um diagnóstico de autista, né? Todas essas coisas, falando a mesma coisa de outra forma mais clara, todas essas coisas que já estão, que o paradigma já abraçou, né? Os mitos, as crenças, é assim, é assado, é aquilo outro, acaba se tornando verdade, porque as próprias pessoas já têm uma expectativa de que vai acontecer aquilo. E, de repente, não era aquilo que ia acontecer. O desenvolvimento ia ser outro. Acaba sendo porque a ação, né, a ação que a pessoa tem é a mesma. E acaba levando a criança por aquele caminho que não seria o caminho necessário, né? Vocês veem, por exemplo, eu vou falar no próximo programa sobre o livro da Cláudia Marcelino, né? Eu vou mostrar a foto dele para vocês aí na imagem, vou falar direitinho sobre o livro, no próximo programa não vai dar tempo nesse, mas ela mesmo, quando o filho dela começou a ter esse problema, ela ouviu, né, coisas do tipo, e outras mães também, né, ouviram, conforme-se mãe, isso é autismo, não tem cura, terá que ser aguentado e suportado a sua vida inteira. Né? E eu vou falar já para vocês de outro lugar em que isso é dito também.
Outra frase, não tem por que gastar tanto dinheiro com ele. Ele vai ser para sempre autista e não dará retorno algum. Né? Bom, um outro local em que isso foi muito colocado foi numa série que houve no programa, numa série chamada Autismo, Universo Particular. Essa série ela foi apresentada pelo Dr. Drauzio Varela no programa Fantástico, né? E ela deu uma repercussão muito grande. Por quê? Porque muitas coisas que lá eram ditas, na verdade, não eram como são realmente. Né? Eu falo de experiência minha, pessoal, de outras oportunidades em que o Dr. Drauzio Varela falou no Fantástico, né? E o que ele disse não era absolutamente verdade. Eu sei que isso é uma coisa difícil, porque é um programa que tinha, aliás, isso é colocado também no que eu vou falar à frente dos movimentos que retrucaram, mas antes já disso, há anos atrás, eu já vi ocasiões em que foram apresentados programas, mais de um. Eu destaco aqui um sobre a babosa e um sobre a autoemoterapia, que eu vou falar no futuro para vocês, sobre a autoemoterapia. O Dr. Luiz Moura trouxe isso para a gente. E é uma coisa maravilhosa que tem curado muita gente. Né? E muitas coisas que eles dizem lá não é verdade. Eu achei interessante que no programa sobre a autoemoterapia, uma das coisas assim, que me chamou muito a atenção, que me deixou muito impressionada, né? Porque é uma falta de lógica total. Né? Eles, durante o programa todo, falaram coisas horríveis da autoemoterapia, mas absolutamente todas as pessoas entrevistadas tinham se curado com ela. Né? Então, é uma coisa que não tem o menor senso. É completamente absurda. Né? Aí eu pergunto, por que fazer uma coisa dessa? Por que não procurar apenas as coisas que acontecem, sejam boas ou sejam ruins? Se eles achassem ruins, tudo bem. Né? Mas não acharam nenhuma coisa ruim e disseram várias coisas que não procedem realmente. Qualquer pessoa que vai estudar um pouco sobre isso vai ver que não procede. Né? E na babosa foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa que aconteceu, e isso na época eu ainda ficava revoltada, agora hoje em dia já aprendi a ter um pouco mais de complacência, mas na época eu me lembro que me provocou bastante revolta, porque eu sabia, tinha estudado bastante sobre isso, o Frei já fabricava babosa há algum tempo, né? Eu via pessoas se curando com ela, e eu mesma vi o efeito em mim. Antes de tomar babosa, eu tinha uma enxaqueca, não chegava nem a ser dor de cabeça, era violentíssima, e volta e meia eu tinha, e depois que eu tomei, na época que apareceu o programa, eu já não tinha mais, eu não tenho mais, desde aquela época. Logo depois eu tomo babosa, vai fazer uns 13, sei lá, 14 anos, e assim, em pouco tempo, em poucos meses que eu comecei a tomar, parou, nunca mais tive, não sei mais o que é isso. Né? E é difícil você lidar, né? Mas tudo bem, continuemos à frente. Um movimento chamado Movimento de Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, e eu fui checar quem faz parte desse movimento, e faculdades, a USP de São Paulo, a PUC do Rio, PUC de São Paulo, várias universidades, várias federais, vários centros de pesquisas, vários centros de estudos de autismo fazem parte desse movimento, que tem aparentemente já há vários anos desenvolvido pesquisas e trabalhos sobre isso. Né? E eles escreveram, eles ficaram assim tão surpresos com essa série, que eles escreveram uma carta aberta ao Fantástico para apontar faltas éticas e desconhecimentos científicos cometidos no programa. Inclusive, eu tive lendo a declaração de várias pessoas que fazem parte, vários cientistas que fazem parte, e eles dizendo que no decorrer dessa série, logo que houve a primeira, logo depois da primeira, eles entraram em contato com o pessoal da Globo, com o pessoal responsável pelo Fantástico, responsável pela série,
e colocaram as coisas que já tinham sido, os erros que já tinham sido ditos, colocaram as novas descobertas que já tinham sido feitas, colocaram várias coisas e que foi completamente ignorado. A série continuou, provavelmente já estava pronta e eles resolveram não fazer nada a respeito, né? O Dr. Braulio Varela não quis se manifestar a respeito e a próprio Fantástico não quis se manifestar a respeito depois, quando eles escreveram essa carta aberta ao Fantástico. E eles falam claramente que o programa apresentou informações desatualizadas e que não estão de acordo com aquilo que os estudos multidisciplinares têm revelado. A série apresentou uma visão reducionista do autismo, além de apresentar o autismo como incurável. Esse eu acho que é um dos piores crimes, não só no autismo, mas em muitas doenças, né? Quando você pega uma pessoa que está com problema e diz para ela, é incurável, mesmo que aquilo seja incurável, ali você já assinou a sentença de morte dessa pessoa, porque para ela aquilo já se tornou incurável. Tudo bem que a própria pessoa teria que ter, né, como a gente mostrou aqui a história do sapinho, só que é aquela história, o sapinho era surdo primeiro. É muito difícil quando você não é surdo e você escuta essas coisas. Tem que ter um desenvolvimento espiritual, sabe? Eu já nem digo que é força de vontade, porque quando depende só de força de vontade, você cansa. E, principalmente, quando você está doente, você já ficou fraco por causa da notícia da doença. Então, a dificuldade de você não permitir que aquela informação interfira em você, é muito difícil, é muito difícil. Tem que ter um estágio já, você tem que, na verdade, se esvaziar muito, meditar, num certo sentido da meditação, eu vou falar sobre isso para vocês, para poder ter força suficiente para poder acreditar em si mesmo e acreditar que você pode, né? Porque a tendência é você fraquejar e aceitar aquilo como verdade. E aí, é como eu falei, você já tem a sua sentença de morte assinada. E muitas vezes não é uma sentença de morte física, mas é uma sentença de morte em vida, né? Quem vive com medo, na verdade, vive parcialmente morto, né? Muitos dizem vive morto já, mas eu diria vive parcialmente morto, porque você não está mais vivo, você não está mais vivendo, a alegria da vida vai embora, você não tem você tem uma preocupação constante com aquela sua doença, você tem uma visão de futuro já nublada, já embaçada, quer dizer, uma série de fatores em que você ali não está mais na plenitude da tua vida, né? Você tem uma dependência muito grande, as pessoas às vezes elas até se iludem, você pergunta, e você está com algum problema, você tem alguma doença? Não, eu estou bem, né? Aí quando você vê, ela está bem, mas está tomando meia dúzia de comprimidos, né? E isso numa pessoa que não seja abastada, tem outros significados, porque aquela meia dúzia de comprimidos que ela toma, muitas vezes leva o salário dela praticamente todo embora. Um salário que daria condições a ela de ter mais alegria, de fazer coisas que permitissem ela ficar mais alegre, mais feliz, porque o dinheiro faz falta. Hoje em dia, sem dinheiro, você não consegue ter certas facilidades, certas possibilidades, né? E aquele dinheiro acaba indo todo embora com medicação. Uma medicação que vai te sustentar incurável pelo resto da sua vida, ou seja, você não tem cura. Em outras palavras, o que eles querem dizer? A indústria farmacêutica está te passando essa imagem de que é incurável, porque ao mesmo tempo ela está te passando a ideia de que você vai depender dos meus remédios, né, para a vida inteira. Para a vida inteira. E aí eu vou ter um sustento excelente. Só que aí você, cada vez mais, tem menos condições. Você tem a dependência do remédio, você não vai ter o dinheiro para fazer outras coisas que você gostaria. E se um dia, por acaso, aquele remédio faltar, se houver um problema qualquer, você está entregue ao quê? Né? Aí que você vai procurar uma solução para os seus problemas? Né? Quer dizer, eu acho que
São coisas que a gente devia começar a pensar e não ter aquela sensação, eu tomo meu remédio, a minha pressão fica no lugar, ou o meu diabetes fica no lugar, ou o meu isso fica no lugar e pronto. Não é por aí. Não é por aí, né? É cômodo, entre aspas, até o dia em que detona a doença ou uma outra doença, e aí, de repente, vem mais um remédio, vem mais uma angústia, vem uma depressão. Como você para sair de uma depressão, precisa se conhecer, se trabalhar. Como é que você pode se conhecer, se trabalhar, se você está completamente dopado? E aí vem a colocação dos médicos. Fulano excede a medicação, porque a ânsia de ficar melhor é muito grande. Aquela quantidade não está suprindo, aumenta a dose. E cada vez o processo de estar longe de si mesmo fica maior, né? Bom, eles colocam na carta uma coisa que eu achei muito sensata. Ao privar o telespectador de informações valiosas e necessárias e conduzi-lo a uma visão comprometida e empobrecedora, o programa produz ainda mais sofrimento nas famílias e muitas vezes, né, o desânimo na busca de uma solução que pode amenizar ou até mesmo curar. Cada caso é um caso. Nós somos, eu vivo repetindo, singularidades. Somos cada um de nós únicos. Eu acredito que haja casos em que a cura seja muito difícil, né? Aí nós vamos ter possibilidade de amenizar, né, numa situação dessas. Mas há muitos casos em que a cura é possível. E muitas pessoas que têm filhos autistas têm presenciado cura. Muitos médicos de pacientes autistas têm presenciado cura. Eu li entrevistas de pessoas que fazem parte dessa equipe, né? Pesquisadores de universidade, médicos em que clinicam e que têm pacientes autistas que já tiveram cura. Se isso existe, por que não mostrar esse lado? Isso é que eu me pergunto, né? Aí é a questão, como é muito bem colocado, né? Isso produz renda. Isso produz renda, essa é a verdade. Os responsáveis pela produção de todos esses medicamentos têm renda, quando o que se acredita é que não se pode viver sem eles. Se eu acredito que é incurável, que não vai ter jeito, que aquele é o único caminho, né? Eu vou fazer de tudo, né? Vou gastar o que eu tenho, o que eu não tenho, para fazer aquilo, porque para mim aquilo é a solução. E isso não é verdade. E foi esse lado o único que foi colocado. Se eles querem ser justos, ou se eles têm algum comprometimento com essas outras pessoas, que eles mostrassem os dois lados, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos tentando abrir os olhos, né? E eles tentaram. Fizeram uma carta boa, grande, que vale a pena ser lida. Vocês podem entrar na internet, eu posso pôr na página o ícone, o endereço dela na internet, para quem quiser ler. Bom, tentando organizar isso, eu peguei isso na internet e achei que dá uma síntese, mais ou menos, do que eu estou falando, feito por pessoas que têm mais experiência, né? Então, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho disso de uma forma assim, um pouco acadêmica, como eu encontrei isso aqui. Então, eu vou pedir a próxima imagem, que é a imagem 9, que é um dos itens que eu, no próximo programa, vou falar para vocês, num livro, para quem tiver interesse em desenvolver isso, mas mostrando uma certa sequência que é deixada de fora por os outros caminhos que nós estávamos falando. Ou seja, a prevalência do autismo está aumentando. Isso foi o que eu falei no começo, que está me impressionou muito. Os estudos genéticos falam em explicar, porque isso é uma das desculpas, primeiro, que se dá, isso é genético. Não é bem por aí, né? Não existe epidemia genética, além disso, né? Se a coisa está se tornando uma epidemia, não existe uma epidemia genética, isso não faz nenhum cabimento. O outro fator, autistas têm uma pobre capacidade de desintoxicação em um mundo cada vez mais intoxicado.
O resultado disso é que 1 em cada 150 crianças, em alguns artigos mais recentes, em alguma das pesquisas novas, dizem que 1 em cada 91 crianças nos Estados Unidos, né, estão se tornando autistas. É importante esse finalzinho. O autismo é desencadeado por um problema ambiental. Eu sei que isso é uma coisa que até muita gente da área científica que não tem se atualizado, essa aqui é a questão, né? E isso é colocado naquela carta que falta atualização dos profissionais, né? Eles não deviam ir atrás do que se falava no começo disso, mas atrás do que já está se descobrindo, né? Que aquelas deduções foram deduções errôneas, feitas num primeiro momento em que a coisa veio de encontro, né? Mas eu vou indicar e vou trazer também no próximo programa, eu me lembrei isso, ontem à noite, peguei ele na minha biblioteca e vou trazer ele, a foto dele, vou divulgar para vocês, sobre essa questão da questão ambiental, né? O ambiente que nos cerca, e quando eu falo ambiente, eu não me refiro exclusivamente a dizer questões climáticas, tudo é ambiente. A criação que eu tenho em casa, a orientação, quer dizer, como as pessoas lidam comigo na escola, tanto os professores como os meus coleguinhas, também o ambiente que está no meu entorno, as conversas que eu escuto, tudo é ambiente. Tudo com o que eu tenho interação. Tudo isso, tudo com quem eu tenho interação é ambiente. E isso é que vai, né, desencadear, né, um processo autista. Está no cérebro, não é bem assim, né? O que eles vão dizer, não é um problema do cérebro. E aí volta o que eu tenho falado desde o começo do nosso programa, né? O nosso cérebro é uma parte de nós, não somos nós. E o que eles estão percebendo é que o cérebro sofre algumas modificações em função do que o resto do corpo está sofrendo. Aí eu vou pedir logo, então, a imagem seguinte, que é: o autismo é tratável e a recuperação é possível mudando o paradigma, né? E isso, eu fiquei feliz de encontrar isso, porque é o que eu falo o tempo todo, nós precisamos mudar o nosso paradigma. Então, como é que era no paradigma antigo? No paradigma antigo é uma causa desconhecida e é geneticamente determinado. É o que o pessoal que não está atualizado fala. Agora, como é que é o paradigma novo? O que as pessoas estão descobrindo de novo? O ambiente é ambientalmente estimulado, a doença é ambientalmente estimulada e ela é geneticamente, isso sim, pode ser predisposta, tá? Paradigma antigo, a doença é neurológica e ou psiquiátrica. No paradigma novo é uma doença sistêmica. O que é isso? É o que eu estava falando, né? O corpo todo adoece, não apenas o cérebro, mas o corpo inteiro adoece. O problema está no corpo todo, né? Paradigma antigo, patologia de origem estrutural, doença cerebral. O paradigma novo é uma patologia imunotoxicometabólica, ou seja, ela é uma doença que o corpo adoece e afeta o cérebro, né? Bom, paradigma antigo, tratável dificilmente, mas não recuperável. O paradigma novo, tratável e recuperável. Aí está escrito, dependente do caso, que é o que eu falei. Somos singularidades. Cada caso é um caso. Muitos não vão ter recuperação, mas muitos vão ter. O problema todo é que esses muitos casos que têm cura estão deixando de ter porque as pessoas que cuidam dessas crianças foram convencidas de que não tem jeito. Então, o comportamento continua o mesmo. E se o comportamento da pessoa que está cuidando do autista continua igual, é óbvio que a criança vai continuar com o processo dela igual. Eu falei no começo do programa, e eu penso isso realmente, que um caso de autismo na família, ou mesmo em pessoas que lidam com autistas, é uma provação muito maior
para as pessoas que estão envolvidas do que para o próprio autista, né? E se não houver uma modificação na forma de tratar aquele problema, o autismo, a criança vai continuar do jeito que está e possivelmente, como está havendo interferências que não estão sendo positivas, ela vai até piorar de situação, né? E isso por falta de esclarecimento, né? É importante que as pessoas tenham consciência clara de que muitas vezes você está envolvida num meio de várias pessoas, você é pai de uma criança, ou pai ou mãe de uma criança autista, e está lidando com pais e mães de várias outras crianças autistas, e muitas vezes você não encontra apoio nas próprias pessoas que estão se relacionando com você, que tem o mesmo problema. Quem quiser entender isso melhor, é só encontrar um filme antigo chamado Óleo de Lourenço, que é um filme maravilhoso e que retrata realmente essa realidade, quando a busca da cura, né, você tem mais dificuldade para conseguir concretizá-la por causa de ter que enfrentar médicos, de ter que enfrentar outros pais cujo filho tem o mesmo problema. Ou seja, a busca seria muito mais facilitada, a busca seria muito mais rápida e o auxílio seria muito maior se você tivesse ajuda, se as pessoas acreditassem que é possível. Hoje em dia, nem é tão complicado, né? Porque se você está um pouquinho de física quântica, você vai perceber que milagre não é mágica. E milagres acontecem o tempo todo. Só o fato de nós estarmos vivos aqui é um milagre, gente. Já é um milagre. Se a gente tiver consciência, quem tiver consciência do que está acontecendo aqui fora da Terra, de quantos asteroides estão passando, de quantos rasantes a Terra tem sofrido, que podia explodir com ela toda e não explode, não acontece, estamos aqui vivos, só isso já é um milagre. Agora, não é mágica. Muita gente confunde milagre com mágica e é muito diferente realmente. Bom, eu espero ter passado um pouquinho. No programa que vem nós vamos continuar, né? Hoje eu só mostrei os detalhes desse livro do Naok, né? Que foi o que a gente mostrou no começo. Eu vou colocar no Facebook ele, e no próximo programa nós vamos dar os detalhes dos outros 2 livros. E vamos falar também um pouco sobre a Cláudia Marcelino, da experiência dela com o filho dela, Maurício. Ela tem 2 filhos, a Ana Luísa e o Maurício tem autismo, né? E nós vamos falar sobre isso e a grande descoberta que ela fez, que é um dos processos, né, de cura através da alimentação. E mesmo, como a gente já falou, mesmo que não seja de cura, pode ser um processo de melhora, de uma melhora realmente fantástica, né, que possibilite a criança ter uma vida própria, ter independência e ser bem mais feliz, né? Então, esse é um dos caminhos e nós vamos falar sobre ele no próximo programa, né? Vou falar também sobre o guia de intervenção nutricional que ela passou e vamos questionar essa questão da dieta, né? Do uso da palavra, né? O que significa, na verdade, a palavra dieta e o uso que nós temos feito dela, né? O que significa para nós dieta e o que dieta realmente significa. Nós agora vamos contar uma historinha para vocês. A nossa historinha é Empurre a Vaquinha. E é um mestre que passeava por uma floresta com seu fiel discípulo quando, de repente, ele avistou ao longe um sítio. Ele tinha uma aparência muito pobre e eles resolveram fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou para o seu discípulo da importância das visitas e das oportunidades de aprendizado que nós temos com as pessoas que não conhecemos. Chegando ao sítio, ele constatou a pobreza do lugar e encontrou os moradores, um casal com seus filhos, todos sujos, com roupas rasgadas. O mestre aproximou-se do pai daquela família e perguntou como é que ele vivia. E ele disse: nesse lugar não há ponto de comércio e trabalho, como é que o senhor vive com a sua família? E o senhor respondeu: nós temos uma vaquinha, ela nos dá vários litros de leite por dia.
Uma parte do produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por outros gêneros de alimentos. E a outra parte nós temos leite e produzimos queijo e coalhada para nosso consumo. Assim nós vamos sobrevivendo. O mestre agradeceu, contemplou o lugar e foram embora. No meio do caminho, encontraram com a vaquinha. E o mestre ordenou para o discípulo: vá e empurre aquela vaquinha pelo precipício abaixo. O aprendiz ficou muito chocado. Arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família, né? Mas o mestre ficou em silêncio absoluto. E o discípulo foi e cumpriu a ordem, empurrou a vaquinha abaixo. Só que aquela cena ficou marcada na memória daquele discípulo por muitos anos, e ele não conseguia esquecer aquela cena. Atormentado com isso, ele resolveu largar tudo um certo dia e voltou àquele local para ver o que tinha acontecido com a família e o que ele podia fazer, se ele conseguia remediar o que ele tinha feito, né? Ao se aproximar do local, ele avistou um sítio muito bonito. Árvores floridas, todo murado, vários carros na garagem, crianças brincando no jardim. Senti-se triste e desesperado, imaginando o triste fim daquela família, que uma família humilde, e depois do fatal acidente com a família, deve ter tido acontecido alguma coisa muito ruim com ela. Só que ao chegar ao portão, ele foi recebido por um caseiro muito simpático e perguntou se a família que ali morava há alguns anos, onde é que ele podia encontrá-la. O caseiro respondeu: continuo morando aqui, só um momento. Ele, espantado, entrou correndo na casa e viu que era a mesma família que visitara antes com o mestre. Ele elogiou o local e perguntou ao homem: como o senhor melhorou este sítio e está tão bem de vida agora? Ao que o senhor, entusiasmado, respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. A partir de então, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver nossas habilidades que não sabíamos que possuíamos. E assim, alcançamos o sucesso que os seus olhos vislumbram agora. Vamos ver essa história em vídeo. Mestre, estou com sede. Podemos pedir um pouquinho d'água naquela casa? Sim, vamos. Bom dia. Bom dia. O senhor mora naquela casa? É sim. Pode nos dar um pouco d'água? Sim, posso. Me acompanhe. Essa é a Joana e aquele é meu filho Tony. Posso fazer uma pergunta? É sim, sim, A cidade fica a uns quilômetros daqui, né? sim. Como o senhor faz para sobreviver com a sua família? Bem, eu tenho aquela vaquinha que o senhor viu, né? Ela dá 3 litros de leite todo dia. Uns 2 litros eu vendo ou troco na cidade. E consigo arroz, feijão. E o resto a gente aproveita por aqui mesmo e assim vai vivendo, né? Obrigado pela água. Tenha um bom dia. Olha, mestre, a vaquinha daquele senhor. Vamos tirar de lá antes que ela caia. Não faça isso. Ao contrário, deixa lá e empurre-a no penhasco. O quê? Acho que não escutei bem. O senhor disse? Isso mesmo. Vá até lá e empurre a vaca no penhasco. Mas, mestre, é o único meio de sobrevivência daquele senhor. Como ele vai fazer para sobreviver?
Mas, mestre... Ah, tá bom. Não precisa ficar desconfiada. Eu só quero te empurrar a ladeira abaixo. Olha, tá vendo aquele velhinho ali? Ele me disse pra te empurrar nesse penhasco. E se ele disse isso, é porque tem um bom motivo. Então, facilita o meu trabalho e pule logo. Ah, já sei que vai ser do jeito mais difícil. Coitadinha da vaquinha. Ei, mestre, esse aqui não é aquele lugar que tinha uma família que vivia de uma vaquinha? Sim, O que terá acontecido com eles? logo vamos saber. Mestre, veja aquela mansão. Não é lá que a família vivia? Creio que sim. Já sei o que aconteceu. Quando a vaquinha morreu, eles tiveram que vender tudo para sobreviver. E hoje podem estar mendigando, ou até... Vamos até lá saber o que houve. Pois não? Oi, mestre, o senhor por aqui de novo? Há quanto tempo? Vamos entrando. Não é isso, rapaz. Milhares de pessoas passam fome sem necessidade. Se usassem as terras para plantar ao invés de criar gado, não acontecia. Tinha comida para todo mundo. Mas isso é a função dos humanos, né? E tem mais, grande parte do que é plantado serve apenas para alimentar o gado, que depois será morto para alimentar os poucos privilegiados. O senhor se lembra da Jônia e do Tonho, né? Sim, lembro. Que acaba contaminando o solo e a água da região. O senhor melhorou muito de vida desde a última vez. O que aconteceu? Ah, sim. O senhor se lembra que eu tinha uma vaquinha, né? Pois é, ela morreu. Caiu no precipício. Aí eu tive que trabalhar, né? Nós estamos terminando já o programa, mas eu vou dar 4 itens para vocês meditarem essa semana, porque muitas vezes o que encaramos como um ato de ajuda ao próximo, na verdade, é uma forma de perpetuar o estado em que a pessoa que estamos ajudando está, né? Ou uma forma de, sem ter consciência, estar tentando compensar alguma culpa que sentimos. Ainda, uma forma de fazer com que o ego se sinta confortável. Ou então, simplesmente, falta de coragem de dizer não. Nós já falamos sobre isso quando falamos do centaure, que é o floral de Bach, né, para as pessoas que têm dificuldade de dizer não. Então, muitas vezes, o ajudar o próximo, para o próximo mesmo, não está sendo um ato de ajuda. Na verdade, está sendo um ato de, às vezes, de manipulação, até com o próprio outro, ou um ato de manipulação com nós mesmos, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso essa semana. Vamos lembrar para vocês que quem precisar da babosa, nós temos, né? Temos aí também, quem tiver necessidade pode consultar os livros do... Eu vou passar, inclusive, outros livros no outro programa a respeito da babosa. Nós aí temos o do Frei Romano Zago, que é a mistura de mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Ela já é feita pronta, né? Da mesma
Na verdade, no livro ele aconselha que se use aguardente, mas com o tempo a Anvisa pediu que isso fosse trocado por geleia real. Foi trocado, então, em vez de aguardente, leva geleia real. O efeito é o mesmo, faz o efeito da mesma forma. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no telefone 2237-0720. Ou então, o Lota, também já falei para vocês no programa, ou o higienizador lingual, pode entrar em contato também comigo. Tem os dois, que é 2237-0720. Bom, chegamos ao fim do nosso programa, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Contamos sempre com vocês. Nosso programa ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. As reprises são às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas por e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou então através do Facebook. Vocês entram no Facebook, vão lá na nossa página, Sintonizando Saúde, podem curtir a nossa página para estarem sempre, vão recebendo as atualizações que nós fizermos. Vocês podem também tirar dúvidas pelos telefones 2242-9991 ou 2237-0720. Quem gostar de escrever, se preferir, pode escrever uma cartinha, trazer aqui na Rua Dom Pedro I, 477, na TV Vila Imperial, e entregar a cartinha que ela chega às minhas mãos. Ou então mandar pelo correio, que é Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25.610-020. Bom, o programa pode ser visto pela TV Vila Imperial no canal 19 ou através do site da emissora, que é www.tvvilaimperial.com.br. Bom, vocês também podem entrar no Facebook e procurar a página TV Vila Imperial, que através dela vocês podem assistir o programa, inclusive pelos dispositivos móveis de vocês, né? E podem também curtir, terem acesso a todas as colocações, o que for colocado na página da TV Vila Imperial. Bom, muito obrigada, né? Como eu já disse, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.